Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. A partir do momento em que você aceitar esta inteligência da luz, pelo abandono e entrega de sua própria inteligência a esta inteligência, como disse Cristo na cruz, que a tua vontade seja feita e não a minha, naquele momento, você irá alcançar de novo, sem dificuldade, as esferas da unidade. Questão: poderíamos falar da criança interior e do que favorece este estado? Bem-amada, a criança interior é a dimensão que, em você, manifesta a espontaneidade, a ausência de julgamentos e a ausência de referenciais em relação a um tempo linear, onde a ação não é em função de um resultado futuro, onde o estado interior da consciência é aquele de um ser novo, atento e aberto, cujo comportamento e o olhar não são em função de uma série de condicionamentos oriundos da educação ou ainda de uma série de crenças ou de constrangimentos que foram elaborados no interior do ser. Deixar desabrochar, assim, e nascer a criança interior é então aceitar, totalmente, esta dimensão nova, esse olhar novo, esta espontaneidade nova em que não há mais lugar para o medo, onde apenas há lugar para a maravilha, para a beleza e para o que está em relação com a unidade. Assim, esta abordagem se obtém melhor no que nominei de abandono à luz. Este abandono e esse doar-se à luz é a condição sine qua non e absoluta para viver este estado novo que lhes é prometido, a todos vocês, sem exceção. Somente o peso de suas crenças, o peso de seus condicionamentos, e de uma série de medos, pode bloquear esta evolução natural e espontânea. Não esqueça que você está a caminho de sua soberania, que você sai de um período extremamente longo em que ficou literalmente comprimido, literalmente confinado. A criança interior é aquela que não foi confinada. A criança interior é aquela que não foi dissociada. A criança interior é aquela que faz encontrar a liberação e a leveza. Questão: qual é a função esotérica dos passadores de almas? Bem-amada, o que se denomina passadores de almas são frequentemente entidades de consciência que têm a capacidade para se comunicar com os mundos, aqui, da terceira dimensão, que vocês chamam de dissociada, com os mundos astrais, aí também dissociados, para onde vão as almas depois de sua morte. É preciso bem compreender que, quando foi dito que vocês estiveram confinados nesta tridimensionalidade dissociada, vocês aí estiveram confinados de corpo e alma. Mesmo no momento da morte. Não há liberação pela passagem das portas da morte. Passar da vida à morte e da morte à vida acontece em uma mesma esfera onde não pode haver adesão aos mundos multidimensionais, uma vez que a alma foi também prisioneira na ilusão, assim como o seu corpo biológico. Os passadores de almas são as almas que têm a capacidade para estar no meio do caminho, entre essa ponte, da vida à morte, cuja função é permitir a essas almas não mais permanecerem agregadas e dependentes das condições de vida desse lado do véu. Entretanto, é preciso compreender também, e aceitar, que as passagens de almas que acontecem hoje são profundamente diferentes do que poderia acontecer há ainda algumas dezenas de anos. De fato, e hoje mais do que nunca, as almas que deixam esse corpo não se encontram prisioneiras nas franjas de interferência ligadas aos mundos astrais, mas são liberadas, literalmente, das forças astrais constrangedoras e dissociadas para acessar espaços intermediários que estão ligados, grosso modo, ao que eu chamaria de supramental, e onde essas almas esperam a nova terra e a nova vida. Questão: como reproduzir no cotidiano, na vida social, a não-dualidade? Bem-amada, a resposta é muito simples. Isto é impossível. O mundo social e os códigos sociais, como também os códigos familiares, de vestuários e o conjunto de códigos aos quais você está submetida e aos quais aderiu, pelo conjunto de suas crenças, são oriundos da dualidade. Os mundos da unidade não podem se misturar ao mundo da dualidade. Trata-se de dois níveis vibratórios totalmente opostos e que a tudo se opõe. Não é portanto possível viver a unidade na vida social e na vida manifestada. A única maneira é extrair-se desta dualidade e mergulhar, em si, nos níveis vibratórios da luz que os conduz, literalmente, a conectar e se instalar em meio aos mundos unificados, enquanto participando do mundo da dualidade. Mas você não pode manifestar esta unidade na vida comum.
É nesse sentido que, durante os próximos períodos, será confrontado cada vez mais, literalmente, com dois aspectos profundamente diferentes de sua consciência. Uma consciência dita social, dual e dissociada que trabalha nesta dualidade, e uma consciência que é, embora a mesma, mas que não faz parte de modo algum desse plano. Ela está liberada e totalmente não submissa às leis em curso nesta dimensão. Isto pode criar, efetivamente, uma dificuldade de adaptação em que terão, propriamente falando, a impressão de estar entre duas dimensões. Este será o caso. Mas vocês não podem criar a unidade na dualidade. Isto é impossível. Questão: o fato de ser vegetariano facilita a elevação vibratória? Bem-amada, isso, obviamente, favorece amplamente a elevação vibratória, mas existe um limiar vibratório. Qualquer que seja o nível vibratório que você alcançar, a subida em vibração vai se encontrar confrontada, a um dado momento, com esta noção de limiar. O que é um momento de limiar? O momento de limiar está assimilado a um momento em que, justamente, sua consciência dual atinge seu limite e bascula na unidade. Isso é acompanhado de uma vibração/rotação do chakra do coração e do chakra da coroa. A vibração do chakra da coroa e do chakra do coração conduz à criação de uma coroa radiante de energia, situada na periferia da cabeça e na periferia, na frente da região cardíaca. Essas duas coroas radiantes se mesclam e resultam, naquele momento, em uma consciência unificada. A consciência unificada não está limitada pelas crenças nesse mundo. A consciência unificada é liberação, justamente, das crenças e exploração dos multiversos e das multidimensões. Vocês têm que viver, literalmente, duas vidas ao mesmo tempo, por um período temporário e transitório, mas, entretanto, indispensável para o aprendizado desta unidade. Questão: como desenvolver nossa autonomia, em nossa vida cotidiana? Bem-amada, a autonomia é profundamente diferente de acordo com o ponto de vista da consciência que pronuncia essa palavra. Para alguns, a autonomia será não ser mais dependente, de uma maneira ou de outra, de tudo o que é da sociedade e que está diretamente confinado ao que é chamado de autarquia, a vida lotada em si. Para outros, isso será simplesmente um ordenamento de faixas de unidade na dualidade e continuar fazendo, na medida do possível, atividades profissionais, familiares e sociais. Tudo é em função do nível de gradação de sua consciência. Se ela não suportar mais o que cria o jogo da dualidade, então, sua consciência irá levá-lo a parar esses jogos de dualidade. Mas enquanto a dualidade for possível para você, no plano vibratório, você pode efetivamente trancar-se em carros, ter meios modernos de comunicação ao seu alcance. Mas realmente chega um momento em que a consciência não pode mais se satisfazer com isso e ela requer uma autonomia maior frente à unidade. Autonomia financeira, autonomia mesmo em relação à sociedade, em relação à ilusão do que chamam de democracia e sobre a qual tem demais neste planeta, mas que é apenas uma falsificação e, ainda uma vez, apenas são meios de desviá-los da verdade. A partir do momento em que vocês alcançarem as esferas da unidade, vocês farão o aprendizado. Este aprendizado é vibratório, mas também experimental em relação às suas viagens, mas, entretanto, vocês irão constatar, ao voltar, que há por vezes uma oposição muito perturbadora e desagradável entre o que vocês vivem nos mundos ditos da sociedade e em meio às esferas da unidade. Entretanto, isso é uma passagem obrigatória. A velocidade em que irão vivê-lo é em função de seus laços, de suas crenças e de seus próprios condicionamentos. Mas, quando vocês conhecerem a vibração da unidade, quando chegarem a atingir a vibração da presença e o momento em que o limiar é alcançado, jamais poderão voltar atrás, pois vocês terão enfim percebido, em vocês, o que é a verdade e o que é a ilusão. Questão: podemos ascensionar pela simples elevação vibratória ou é necessário reintegrar as diferentes partes de nós mesmos, em particular a personalidade e a alma? O que se tornou possível, bem-amada, pela presença do arcanjo Uriel e do conclave arcangélico em meio à sua dimensão, no plano vibratório é, de um lado, permitir-lhes integrar, nesta dualidade, uma parte da vibração procedente da unidade. Isto foi realizado e continua a ser realizado neste momento mesmo.
Isto contribui para seu desprendimento, eu diria, desta ilusão na qual você crê e na qual você está persuadida de que apenas ela prevalece. Esta é a primeira etapa. Entretanto, é preciso compreender que é a vibração do conclave arcangélico e a presença da vibração do arcanjo Uriel que lhes permitem viver nesse corpo, nessas personalidades, a vibração da presença e do estado de ser. No entanto, viajar com a consciência no estado de ser é ainda outra coisa. É uma etapa, eu diria, que irá ocorrer posteriormente. É preciso de início que vocês controlem a vibração, nesse corpo de personalidade, a fim de expandir a consciência até o limite do que eu chamei de limiar. Além desse limiar, vocês têm toda a possibilidade e toda a liberdade para explorar os mundos da multidimensionalidade. Aí, vocês penetram diretamente nos mundos da unidade. É preciso, portanto, que encarem um duplo caminho. Esse duplo caminho pode ser feito de maneira sincrônica, mas também de maneira sucessiva no seu tempo linear. A primeira etapa é, portanto, a subida em vibração. A subida vibratória vai lhes permitir conectar, na sua consciência, com seu corpo espiritual, corpo de estado de ser, que permaneceu no nível do Sol. Esta subida vibratória é possível, na realidade, desde o final de seu ano passado porque, naquele momento, a magnetosfera foi rompida. Há, portanto, uma conexão que é restabelecida entre o Sol e a Terra. É por isso, e por esta vibração, que corresponde à vibração da coroa, que vocês são capazes de se conectarem com seus corpos da unidade que permaneceram no Sol. A segunda etapa é, agora, ativar a coroa do coração, que é um processo conjunto, ou consecutivo no tempo, de acordo com os indivíduos. A ativação vibratória da coroa do coração vai lhes permitir abandonar esse corpo e transferir sua consciência diretamente ao seu veículo multidimensional. Isso corresponde a um acesso pleno e consciente ao que é chamado de corpo de estado de ser. A ascensão é a reconexão com a vibração do corpo de estado de ser, mesmo nesta personalidade. É isso que vocês estão vivendo, nesse momento. Ali haverá também, de novo, um limiar ainda maior da consciência. Esse limiar apenas será atingido quando um número suficiente de vibrações se elevarem para alcançar e ancorar esta nova realidade e permitir, então, ao conjunto desse sistema solar e não unicamente a esta Terra, dissolver totalmente os envelopes isolantes. Nós estamos, atualmente, e como sabem, alguns de vocês, retificando o espaço/tempo. O que explica que as unidades astronômicas e as unidades de distância que eram dadas pelos planetas que vocês conhecem, de modo imutável, no seu céu, não são mais válidas. E isso, obviamente, aqueles que vocês chamam de cientistas, irão lhes esconder até o último momento. O mesmo quanto à chegada de corpos estelares provenientes de determinados lugares do seu sistema solar, no seu ambiente gravitacional, ser-lhes-á escondido até o último limite. Questão: o que é hoje da advertência e do anúncio de Maria? No que se refere ao anúncio, está ainda previsto, como foi anunciado pela própria Maria, durante o seu ano de 2010, preferencialmente, no mês de maio de 2010, e, eventualmente, até o mês de agosto de 2010. Entretanto, e como sabem, alguns eventos têm tendência, atualmente, mais de se aproximar de vocês do que se afastar. Assim, o arcanjo Uriel manifesta sua presença de diferentes maneiras. É a radiação do arcanjo Uriel que lhes permite conectar, no seu corpo de personalidade, com a vibração do estado de ser e de colocá-los no estado de alegria interior. Então, agora, no que se refere à advertência, corresponde a uma série de choques que devem ocorrer na humanidade. Isso é para agora. Quando eu digo agora, isso poderia ocorrer já, durante o seu mês de outubro, e tem muita chance de ocorrer no mês em que estão. Entretanto, não procurem correlação através de um evento físico. Trata-se, antes de tudo, de um abalo total da consciência da humanidade, entretanto, sem que as almas tenham a possibilidade de ligar isso a um evento espiritual, no momento. Isso será apenas realizado, para a maior parte da humanidade, a partir do momento em que o anúncio de Maria for feito. Questão: o que tem de específico as almas que se encarnam agora? Seria extremamente demorado falar de todas essas almas que, hoje, tomam corpos, bem-amada.
Entretanto, muitas almas que deixam esse plano não vão mais para os planos astrais, mas permanecem nos planos da luz estabilizada, a fim de estarem prontas para voltar, sob uma forma e outra, no momento em que a nova Terra for atualizada. É preciso bem compreender que muitas crianças que se encarnam hoje são seres já despertados. Elas tomam parte, à sua maneira, por meio de sua encarnação, porque sabem pertinentemente que esse sistema acabou. Não há, portanto, mais risco, para esses seres que vêm de muito longe e de muito alto, no plano vibratório, de ficarem prisioneiros de qualquer matriz. Essas crianças, não todas, obviamente, mas algumas delas, contribuem, pelo seu sacrifício da encarnação, para a elevação vibratória desta Terra, do mesmo modo. É-lhes possível compreender que tudo, de uma maneira ou de outra, nesse sistema solar, e neste planeta, e no seu mundo da superfície, contribui, à sua maneira, para a translação dimensional. Questão: quais são os índices de subida na vibração? Bem-amada, a partir do momento em que sua consciência se expandir, a partir do momento em que acolher a luz e a verdade, a vibração de suas lâmpadas no seu corpo fica acelerada. O único marcador da subida vibratória é, portanto, realmente, uma subida vibratória. Isto não é uma visão da mente, nem uma concepção mental. Isso é uma verdade vivida em meio à estrutura física. O corpo vibra, as lâmpadas vibram. Uma série de funções é ativada. Obviamente, existem consequências comportamentais, afetivas, sociais, mas são apenas o resultado da subida vibratória. A subida vibratória está, portanto, antes de tudo, ligada à percepção das vibrações e à modificação das vibrações no seu corpo físico. Não pode haver elevação vibratória unicamente presente na cabeça, não no plano vibratório, mas no plano dos pensamentos e de concepções. Quando falamos de elevação e de expansão da consciência, em meio à sua dimensão, falamos realmente do estabelecimento da vibração no seu coração, na sua cabeça e, depois, no conjunto do corpo. Não é portanto uma visão da mente, não é portanto um índice, mas é realmente uma vibração que muda. Questão: como utilizar os 7 selos arcangélicos? Bem-amada, nós demos alguns selos. Esses selos são meios de colocar em vibração, em vocês, a qualidade específica de um arcanjo. A utilização não obedece a técnicas, embora existam. Deve ser feito além da crença. Compete-lhes, aí também, experimentar, desenhar um selo e colocá-lo, por exemplo, sobre uma de suas lâmpadas, sobre um dos lugares do seu corpo e ver o que acontece. Não me compete, neste espaço, dar técnicas ou meios fechados de conectar com a energia arcangélica. Entretanto, é preciso compreender e aceitar que a tripla radiação que recebem atualmente sobre a Terra, desde o início deste ano, iniciada pelo Arcanjo Miguel, em março, que é a ativação do ultravioleta, seguida pela ativação do Espírito Santo, que está presente há muito tempo, acoplada à energia de a fonte, permite-lhes trabalhar na recepção desta energia, na consciência unificada. A consciência unificada não é um trabalho técnico, seja com uma oração específica, com um cristal específico, ou com um selo específico. Antes de tudo, e previamente, o mais importante é confiar e se abandonar à luz. Abandonar-se à luz corresponde, atualmente, ao que é para vocês mais fácil para superar a dualidade induzida pelas encarnações que tiveram, de maneira extensiva, neste planeta. O ser humano experimenta, há milhares de anos, para a maioria de vocês, um sistema de controle humano que é baseado no controle da mente humana, através da elaboração de crenças sofisticadas, através da elaboração de uma série de religiões que tem por objetivo afastá-los do que vocês são, que tem por objetivo afastá-los de a fonte, ou seja, de sua unidade e das moradas da alegria. A alegria, no sentido espiritual, é o oposto do medo. Gradativamente e à medida que você sobe em seu nível vibratório, o medo se extingue. Não pode haver qualquer medo, de nenhum tipo, na vibração da unidade. Questão: qual é a origem dos textos do Apocalipse e o que devemos pensar? Bem-amada, o Apocalipse é um livro recebido pelo bem-amado amado João, hoje, um dos 24 anciões, cuja última encarnação, como sabem agora, foi Sri Aurobindo.
foi quem descreveu a chegada do supramental e da luz na sua dimensão. Aquele que, há 2000 anos, recebeu um texto. Esse texto, assim como ele mesmo disse, sob ditado de Cristo, seria doce à boca e amargo ao ventre. Isso quer dizer que aquele que tentasse compreender esse texto nada iria compreender, pois o alcance desse texto não está ligado a eventos, mesmo se alguns ali foram colocados. O alcance desse texto se encontra na leitura vibratória que pode ser feita, qualquer que seja a língua e, aliás, isso foi dito pelo próprio Cristo. Aquele que mudar uma vírgula, que seja maldito até o final dos tempos. Nesse livro, encontra-se a realidade vibratória da unidade, não tanto através da compreensão, mas através da pronunciação de todas as palavras que ali estão contidas, sem exceção, em seus capítulos. Não há, portanto, que querer integrar uma compreensão, mesmo se existir, mas sim, integrar o aspecto vibratório que é realizado, não pela compreensão, mas pela leitura em alta voz do Apocalipse de São João. Questão: o que significa o fato, nos sonhos, de ser como que atacado por outras pessoas? Bem-amada, o significado pode ser múltiplo. Pode corresponder a uma série de conflitos que não estão resolvidos, em si, em relação ao que eu chamaria de subpersonalidades ou personalidades fragmentadas que fazem a sua unidade e que não foram ainda reunidas. Mas, entretanto, significa, de uma maneira como de outra, uma necessidade de se liberar de uma série de modos de funcionamento que, de uma maneira ou de outra, estão ligados a esse fato de ser atacada. O ataque corresponde a um fenômeno dual. Porque é que hoje nós chamamos a atenção de todos vocês, sem exceção, quaisquer que sejam os canais, para esta noção de unidade. Porque na unidade, há elevação vibratória. Na dualidade, você responde no mesmo nível vibratório, mesmo se isso ocorrer por preces e pela vontade de uma ação certa e boa, que obedece a princípios que chamariam de morais ou, até mesmo, ainda mais elevados, de princípios espirituais. Mas esses princípios espirituais ou morais, que são feitos sob a lei da ação/reação, jamais irão conduzi-los à unidade. É a coisa mais fundamental que lhes mascararam e esconderam os arcontes, que é revelado, hoje, por diferentes ensinamentos pelo mundo. Corresponde ao fato de que, enquanto vocês mantiverem dualidade, não podem sair da dualidade. Apenas adotando um ponto de vista unitário é que a sua consciência, pouco a pouco, chega a liberar-se das ações/reações, de dualidades inexoráveis de qualquer manifestação, aqui presente, nesta dimensão. Assim, portanto, os sonhos perturbados, isso, como tantos outros, apenas mostram, para vocês, um chamado para realizar esta unidade. Realizar esta unidade não é feito através de um aprendizado. Não é feito através de um estudo, mesmo de disciplina esotérica. Ainda menos é feito por meio de uma crença, mesmo nova. Isso irá ocorrer cada vez mais, e unicamente, através da subida vibratória e da vibração percebida nas diferentes formas do corpo, mas essencialmente na coroa da cabeça e da coroa do coração. Questão: o que é hoje do ensinamento do tarô? E quais são os limites? Bem-amada, você deve, hoje, integrar que não está mais em um mundo isolado, que o seu mundo se reabre a influências de a fonte. Há uma retificação do seu espaço/tempo. As modificações astronômicas, as modificações do seu céu, são pelo menos desorientadoras, mesmo para os seus cientistas. Como sabe, você está sob a influência do Sol central da galáxia, agora, já há algum tempo, e de maneira muito intensa, desde o final de 2008. Foi essa radiação galáctica que perfurou as bainhas isolantes do seu sistema solar. Na ilusão em que viveram, uma série de dogmas e uma série de técnicas foram elaboradas e transmitidas. O tarô faz parte disso. Foram meios, únicos e essenciais, de se conectarem com seu corpo espiritual que não estava conectado com vocês. Era uma lembrança, um meio de aproximá-los. Hoje, vocês devem viver, se isso lhes for autorizado por vocês mesmos, que o que acontece, nada tem a ver com uma concepção linear do tempo. Vocês entram no choque dimensional, ou seja, passam de um mundo fragmentado e dissociado para um mundo unificado e de alegria.
Então, é preciso que abandone, assim como uma criança pode fazê-lo, todas suas crenças, quaisquer que sejam. Todas as ferramentas, quaisquer que sejam, podem ser de ajuda, mas podem ser também travas. A única ferramenta, a mais certa para sua evolução é, ainda uma vez, a vibração de sua consciência e ela deve ocorrer com o mínimo de artifício possível. Isso não quer dizer que deve rejeitar os sistemas de conhecimento, quaisquer que sejam. Isso não quer dizer que sejam falsos ou que foram verdadeiros e que se tornaram falsos. Isso quer dizer simplesmente que hoje, você está aí em uma etapa do seu crescimento que está bem além de tudo o que pode ser conhecido. Você penetra diretamente em esferas desconhecidas e, nessas esferas desconhecidas, a única coisa que lhe será útil é sua capacidade para reencontrar este estado de alinhamento com sua presença, de alinhamento com seu ser e com a vibração. Não há ponto de saída fora deste, e esta vibração encontra-se no nível do peito, no chakra do coração e também no chakra da cabeça, os dois devendo se casar e se fundir. Não há outra possibilidade, não há outras ações possíveis senão realizar esta subida vibratória. Esta subida vibratória ocorre com o descarte de todas as crenças ou de todos os condicionamentos, qualquer que sejam, mesmo espirituais. A partir do momento em que você aceitar esta inteligência da luz, pelo abandono e entrega de sua própria inteligência a esta inteligência, como disse Cristo na cruz, que a tua vontade seja feita e não a minha, naquele momento, você irá alcançar de novo, sem dificuldade, as esferas da unidade. Aos 3 dimensões, 3 de dezembro de 2009. Transcrição: Zuma Peixinho. Versão do francês: CLRG. Mensagem atemporal.